segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 8 de Geografia do segundo ano. Qual é o tema da nossa aula de hoje então? As migrações e a constituição das paisagens. E o objetivo dessa nossa aula então, relacionar a influência das migrações com a constituição do quê? Da paisagem do seu local de vivência. Muito bem. Observem agora essas imagens a seguir. O que vocês acham? Será que todas as paisagens são iguais? A paisagem é o quê? É tudo aquilo que vemos, isso mesmo. Então, se eu tô na minha escola, eu olho lá, isso virou uma paisagem, né? Se eu estou chegando em casa, eu olho, né, para minha casa ou para as casas ao redor, são paisagens, né? Uma paisagem não precisa ser só uma água, um rio bonito, uma praia bonita, né? Então, tudo que os nossos olhos veem são o quê? São as paisagens. Por isso, nós devemos o quê? Cuidar do local onde a gente vive, né? Ajudar os pais de vocês em casa a manter, né, o pátio, tanto fora quanto dentro de casa, tudo bem limpinho, organizado, né? Sem lixo, porque imagina, alguém passa, ou você passa, você tá vendo, sua casa é uma paisagem, é um cartão postal, é o seu cartão de visita, né? Aqui então, ó, vamos observar qual a diferença que nós temos de uma imagem para outra. Aqui nessa, uma cachoeira, né? Árvores, pedras. Já aqui, a gente pode ver o quê? Muitos prédios, né? Temos aqui a iluminação, uma cidade, certo? Aqui, né? Muito bem, um lugar de passeio, né? Uma mata, uma cachoeira. Ó, então aqui nós podemos observar, né? Então, as pessoas, os prédios, ó, a gente não consegue ver nessa imagem, nessa paisagem, nenhuma casa, né? Então, aqui vai ter o quê? Uma área de comércio, uma área de... Ó, aqui embaixo tem lojas, certo? O que mais que vocês observaram aí? Falem aí na sua casa. Legal! Então, agora responda. O que você consegue observar nessas duas imagens? Responda aí. Isso mesmo! Então, na primeira imagem, o que a gente pode perceber? A presença do ser humano em quase todos os lugares e elementos identificados, né? Então, a gente consegue ver o quê? As pessoas. E já aqui, na segunda imagem, a gente observa o quê? Que há apenas a natureza, né? Sem o ser humano habitando ali, né? Ou destruindo, certo? O que nada impede de a gente ir num lugar desse, conhecer, mas a gente vai o quê? Vai lá, conhece, né? Se diverte, mas é algo que nós não vamos frequentar todos os dias. E por que as paisagens são diferentes umas das outras? Por que será? O que vocês acham? Por que uma paisagem é diferente uma da outra? Pensa aí e responde. E quais semelhanças e diferenças são encontradas comparando o quê? Essas duas imagens. Repara aí. Qual é as diferenças das duas e o que as duas têm semelhante, né? Tem em comum, são parecidas. Porque, apesar de serem, então, paisagens diferentes, elas possuem o quê?
elementos naturais diferentes. Então, o que você observou? Deixa eu colocar aqui nessa versão que está um pouquinho maior. O que você pode notar? Isso mesmo, né? Então, aqui nós temos montanhas, né? Que são chamadas de dunas, dunas de areia, né? Nós estamos falando do quê? Do deserto. Já aqui nós temos, então, montanhas, porém são com o quê? Com neve, certo? Né? Ó, aqui, então, um rio, né? Um lago, as pedras. Então, a semelhança entre elas são o quê, né? As elevações, né? As montanhas, aqui no caso da areia, as dunas, e ali as montanhas de gelo. E as diferenças, então, justamente, né? Que aqui nós estamos falando de gelo, frio, e aqui já então, né? Dunas de areia. Muito quente, né? Lugares, então, completamente diferentes, mas ao mesmo tempo que parecidos pelas montanhas, certo? Então, tem vários fatores que fazem, né? Se a gente observar, vai ter mais fatores diferentes por serem climas diferentes, lugares diferentes, né? O ambiente ali, a estrutura, né? Que aqui as montanhas, então, né? Nós temos ali pedras e tudo mais. Já aqui nós temos o quê? As areias, ok? E aqui, e estas? Por que são diferentes umas das outras? O que vocês acham? Quais são as semelhanças e diferenças que encontramos nessas duas imagens? São paisagens também, né? Duas paisagens. O que você consegue observar? Então, aqui podemos o quê? Perceber a presença do ser humano nas duas paisagens, né? E o quê? Então, consequentemente, junto com o ser humano, nós podemos observar vamos pôr nessa aqui que fica maior, as construções. Já nessas aqui que a gente viu, não tem presença do ser humano e muito menos o quê? As construções, porque são o quê? Lugares mais difíceis, né, de ser habitados. E já nessas, então, nós temos o quê? A presença de construções e, consequentemente, dos seres humanos. E com isso, o que aconteceu? Alterou o espaço natural à sua volta, né? Porque antes de ter, então, as construções, tinha só as paisagens da floresta, né? Das árvores e de tudo mais. E depois, então, o ser humano veio e fez as construções, que também são as paisagens, né? Não deixa de ser uma paisagem. E por que as construções são tão diferentes? Essas aqui, uma das outras. O que você acha? E o que leva as pessoas a construírem casas, templos ou edifícios, então, com formatos e fachadas bem diferentes, que é o caso dessas duas que nós temos aqui? Respondam. Muito bem. Então, as construções são feitas do quê? De acordo com o clima da região, né? Que depende do clima, nós temos que fazer um certo tipo de telhado para proteger de neve, para proteger, né, de outros elementos naturais. Então, dependendo do clima, é melhor fazer um outro tipo de telhado que protege mais do calor, do sol. Então, tudo vai depender o quê? Do local de onde está sendo essa construção. E outra coisa também é os costumes locais, né? Por isso, então, cada local do planeta possui o quê? Um jeito diferente de fazer os telhados.
as portas também, né? As janelas, além de usarem materiais diversos, o quê? Para essa construção, né? Que nem aqui a gente pode observar, ó, os telhados bem inclinadinhos, as janelas também, ó, são diferentes. Lá na outra imagem, então, ó, a construção é completamente diferente dessa, né? Até o formato da janela, do telhado e tudo, né? Então isso influencia muito o quê? Da cultura, do clima, né? Da região. Cada um faz o quê? Do formato que traz a sua cultura, mas também se adequando ao clima daquele local. Então, por isso que às vezes a gente vê o quê? Na nossa cidade, né? Construções que se assemelham o quê? À cultura e o costume que aquela pessoa trouxe, né? Da região da onde ela morava. E alguns formatos de telhados e fachadas ficaram tão característicos que hoje em dia, sempre que vemos, né, um telhado como o da primeira imagem, já associamos o que? A cultura oriental, ou uma janela como a da segunda imagem, já associamos o que? A cultura árabe, né? Ó, o formato, então, se a gente olha, a gente já sabe, né, que não é o comum aqui do Brasil, mas olhando assim a gente já sabe, né? Então ali está falando pelo formato da construção, que é uma cultura, uma construção oriental. E ali, né, outro exemplo da janela ali, né, e do formato também das construções, a gente pode observar que é o quê? Cultura árabe. Muito bem. Como aqui na nossa cidade nós temos, né, no centro da cidade, como nós vimos na nossa aula anterior também, né, que nós temos alguns lugares que tem o quê? Tem construções de origem alemã, isso mesmo, que tem aqueles detalhes, tem aqueles, né, os detalhes na fachada, lá no telhado tem os detalhezinhos e tem aquelas ondulaçõezinhas. Então, isso tudo é uma característica alemã. Então, isso aí, alunos. Para a sua atividade, vamos lá no nosso Mãos à Obra? Então, se preparem, pegue seu caderno de geografia, seu lápis de escrever e a sua borracha. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente, se cuidem e até a nossa próxima aula.